Agência BNDES de Notícias. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, lançou nesta terça-feira 22 novas chamadas e editais dentro da iniciativa BNDES Periferias, que ampliam o apoio social e ambiental a favelas e comunidades com mais 135 milhões de reais. Serão 50 milhões de reais da frente BNDES Periferias Verdes para apoiar projetos ambientais com foco na inclusão produtiva por meio de ações de economia circular, agricultura urbana e resiliência climática, e mais 50 milhões para projetos das frentes Polos BNDES Periferias e BNDES Periferias Empreendedoras, que apoiam a geração de trabalho e renda por meio da promoção do empreendedorismo, principalmente entre as mulheres, os jovens e a população negra. Os 35 milhões restantes serão utilizados pela frente BNDES Periferias Fortes para selecionar entidades parceiras que vão executar ações de fortalecimento de organizações sociais que atuam em periferias do norte e nordeste do país. Segundo a diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campelo, com o BNDES Periferias, o banco pretende reforçar sua atuação onde se encontra a maior parte da população brasileira. Vamos também fortalecer nosso trabalho aonde está a maior parte da população brasileira, que é no meio urbano, né? E nas periferias, onde o banco tem uma atuação praticamente inexistente. Então o banco ousou, né, tomar essa iniciativa. Todo mundo, quando olha para o BNDES, olha para um banco voltado para a indústria, voltado para a inovação, e a gente está inovando agora, mostrando que a gente pode chegar nas periferias. Lançado em março de 2024, o BNDES Periferias já teve 2 chamadas públicas que receberam cada uma aportes de 50 milhões de reais do BNDES. A iniciativa teve 101 propostas inscritas, das quais 17 prosseguiram para a fase de análise. Para mais informações, acesse agenciadenoticias.bnds.gov.br. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, vai ser realizada em Belém do Pará no mês de novembro. Além de chefes de Estado, representantes da sociedade civil, cientistas, a participação de grupos indígenas também é esperada. As discussões sobre meio ambiente e mudanças climáticas são importantes para que esses povos tenham sobrevivência garantida em condições sustentáveis. E o governo federal, por meio do Ministério dos Povos Indígenas, prepara uma agenda para ampliar as vozes dos indígenas na COP30. Várias ações do Ministério estão centradas nesse tema. E para falar sobre o trabalho desenvolvido rumo à Conferência de Belém e outros assuntos, recebemos ao vivo a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Boa noite, ministra. Um prazer ter você aqui. Boa noite, Luciana, boa noite, Luciano. Prazer voltar aqui sempre. Ministra, no último sábado, 19 de abril, foi comemorado o Dia dos Povos Indígenas. A senhora pode falar um pouco da importância dessa data para dar visibilidade às pautas dos povos indígenas? Sim, 19 de abril já é uma data, né, reconhecida mundialmente, e aqui no Brasil muito bem celebrada pelos povos indígenas, né? É semana que os povos celebram nos seus territórios com algum ritual, com festas, mas é também dia de luta, né? A gente sempre fala que é dia de resistência, é o dia de dar visibilidade para toda a luta dos povos indígenas por direitos, por justiça, por territórios, né? Então, o dia 19 de abril é sempre um dia que as pessoas demonstram também o seu apoio aos povos indígenas. E eu achei muito interessante que eu fiquei olhando, né, as redes sociais no dia 19, que foi no sábado, e estava todas as redes, muitas pessoas demonstrando apoio, né, postando alguma mensagem. E então isso é importante a gente ver o quanto que aumentou, né, a adesão de pessoas que hoje olha, se importa ou pelo menos cumprimenta, né, os povos indígenas. Né? Reconhecem. Exatamente. Principalmente. E não é só um dia, né, ministra? Nós estamos aí com o Abril Indígena para promover exatamente a educação e a conscientização sobre os povos indígenas. A senhora pode explicar melhor esse Abril Indígena?
O Abril Indígena já está assim também conhecido, né? Até porque um dia é muito pouco para falar de tantas pautas, porque por mais que a gente diga, são todos os dias, mas geralmente é nesse dia do calendário que as pessoas conseguem dar uma atenção maior, inclusive as escolas, né? Então a gente celebra o Abril Indígena realizando inclusive o acampamento Terra Livre, que já acontece há 21 anos em Brasília, né? Este ano, excepcionalmente, aconteceu no início de abril, e exatamente por conta da COP, né, que a gente ganhou uns dias aí para ter um tempo maior para preparar a participação indígena na COP. Então a gente traz aí muitas pautas, inclusive dentro do governo, com o Ministério dos Povos Indígenas, a gente fica sempre tratando ali quais são as ações que a gente quer entregar durante o Abril Indígena, para celebrar bem o mês, né? Não só com comemoração, mas também com entregas concretas. Que tipo de entregas concretas são essas, ministra? Olha, a principal bandeira de luta dos povos indígenas sempre foi e continua sendo a demarcação dos territórios indígenas, né? Mas a gente assinou várias parcerias, né, com o Ministério da Saúde, com essa efetivação do aumento das vacinas nos territórios indígenas. Estamos indo sábado agora para lançar também o mês da vacinação, né, lá na Bahia. Parceria com o Ministério da Educação, né, para ampliar e apoiar mais a educação nos estados. Né, a parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, como é o caso agora do MDS, né, uma parceria importante para fomentar a agricultura indígena e também fortalecer o programa do PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, tanto nas escolas quanto para as próprias aldeias, né? E então são várias as iniciativas que a gente faz para que a gente entregue ações concretas nos territórios. Perfeito. Um outro assunto importante também, né, ministra? COP30 em Belém do Pará, que vai ser realizada em novembro. Quais serão as propostas do Ministério para esses debates? Nós estamos com algumas iniciativas, né, pelo Ministério dos Povos Indígenas. Uma que já está em curso desde o ano passado, que é a formação de jovens indígenas, né, por meio do curso Kuntari Katu. Nós já falamos desse curso aqui outra vez, né? Onde nós temos 35 lideranças indígenas sendo preparadas para fazer a incidência direta com os negociadores na COP. Né? Nós temos a participação indígena, que é nas agendas paralelas, né? Tem a COP indígena, que está sendo preparada pelo movimento indígena, a APIB, a COIAB, as organizações de base da APIB, né? Onde os indígenas terão ali várias outras agendas, tanto uma agenda de pensar estratégias do movimento, quanto também de articular com outros parceiros e até governos, né, autoridades de outros países. E nós temos a Comissão Internacional, que está dentro do Círculo dos Povos, esse círculo que foi lançado pela presidência da COP, né? Círculo dos cientistas, da economia, do meio ambiente, da presidência, e tem também o Círculo dos Povos. Dentro do Círculo dos Povos tem a participação indígena e a participação de povos e comunidades tradicionais. Então ali você consegue ter a participação indígena em várias etapas. E isso não só para ter ali uma presença em quantidade, mas uma participação também qualitativa, né, nas pessoas em todas essas agendas. Não é só aumentar a participação, né? Participar com mais direito, mais dever, mais opinião, é isso? Nós estamos trabalhando para que essa COP seja a maior e melhor em participação e protagonismo indígena. Já são vários os acordos internacionais, os tratados, que reconhecem o conhecimento indígena como conhecimento científico para apoiar na redução das mudanças climáticas, né? Então, é importante que isso saia dos acordos e venha para a prática, né? Então, para isso, é importante abrir os espaços para os indígenas participarem e terem também esse direito de escuta direta. E é claro, né, ministra, que as discussões sobre mudança do clima e sustentabilidade não podem ser feitas sem a participação dos povos indígenas, que acabam sofrendo muito mais, né, com essas transformações, com essas mudanças. Os povos indígenas, né? Por mais que nós somos os maiores guardiãs,
né, da natureza, do meio ambiente, da biodiversidade, nós somos os primeiros mais impactados com esses fenômenos extremos causados pelas mudanças climáticas, né? Mas esses impactos, eles chegam, né, agora para a gente, mas vai chegando em maior ou menor grau para todas as pessoas. A gente já tem vivido muitos desses fenômenos aqui no Brasil. Ano passado a gente viu aí, né, a história de seca na Amazônia, de enchente no sul do país, depois troca aí, dependendo da estação. E agora, né, teve esse último estudo que mostrou que 80% da chuva que chega para o agronegócio vem das chuvas vem dos territórios protegidos por povos indígenas, né? São chuvas que vêm por conta da floresta em pé. Então, é muito importante que todo mundo saiba disso, saiba da importância do papel dos povos indígenas, né, vivendo com essa área protegida, para que a gente tenha, né, tanto a água como o alimento para todas as pessoas. Vivendo de forma sustentável, né? Exatamente. Nós, povos indígenas, naturalmente temos um modo de vida que protege, que preserva, né, que cuida das nascentes, que tem água limpa, que tem alimento sem veneno. Então, é muito importante que as pessoas entendam isso para hoje, né, e também para as futuras gerações. Muito bem, nós conversamos com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Muito obrigado, ministra, pela participação ao vivo aqui na Voz. Ok, muito obrigada. O Minha Casa Minha Vida agora vai reservar 3% das unidades habitacionais para pessoas em situação de rua em 38 municípios com mais de 1.000 moradores nessa condição. O programa, que abrange grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, inicia a primeira fase com a previsão de 1.000 novas residências. O objetivo é assegurar a essas famílias o direito à moradia digna, rompendo assim o ciclo da pobreza extrema. Com o financiamento integral do governo federal, a seleção prioriza famílias com crianças, mulheres, idosos e pessoas com deficiência. O ministro das Cidades, Jader Filho, conta que uma nova seleção do programa Minha Casa Minha Vida será realizada. Essas 1.000 unidades habitacionais vão aumentar sensivelmente, porque nós vamos fazer uma seleção do Minha Casa Minha Vida. Daqui a mais ou menos uns 10 dias nós devemos estar lançando essa nova seleção e, obviamente, que essas cidades, fundamentalmente as capitais todas, vão ser selecionadas e, com isso, o número de unidades habitacionais vai avançar, que esse será o primeiro de muitos passos. Além da novidade do Minha Casa Minha Vida, foi assinado entre vários ministérios o acordo de cooperação técnica das cozinhas solidárias da rua. A parceria busca inicialmente o apoio à qualificação de 8 cozinhas solidárias, que serão geridas por movimentos e organizações que atuam com populações em situação de rua e catadores autônomos. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, explica o que representa a parceria. A partir desse ato de hoje, nós já vamos poder contar aqui com a Fundação Banco do Brasil e várias outras para a qualificação, ter a condição do kit equipamentos em cozinhas de aproximadamente 200 até 200 refeições. As cozinhas solidárias contribuem para a autonomia das pessoas em situação de rua, proporcionando uma oportunidade de reintegração à sociedade. A expectativa do representante do Instituto Nacional de Direitos Humanos da População de Rua, Leonildo Monteiro, é que esses espaços estejam presentes em todos os estados brasileiros. E esperamos de podermos avançar, né, até final do ano, nós avançar aí para chegar temos 27 municípios, 27 estados, né, que possa chegar aí uma cozinha para cada estado ou 2 cozinhas para cada estado, para uma forma de gerar renda e essas pessoas saírem de fato das marquises debaixo do viaduto. Com mais de 2.000 unidades em funcionamento no país, o programa Cozinha Solidária atende pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. São espaços também de acolhimento e transformação. Reportagem Caroline Blaut. A chegada do presidente do Chile, Gabriel Boric, ao Palácio do Planalto foi silenciosa. Em respeito ao luto oficial pela morte do Papa Francisco, não houve a tradicional execução dos hinos dos 2 países. Gabriel Boric se reuniu com o presidente Lula e também com os ministros. Uma série de memorandos foram assinados, como a certificação eletrônica para o comércio de produtos de origem animal entre Brasil e Chile, colaboração acadêmica
acadêmica entre escolas militares, incentivos comerciais para micro e pequenas empresas e intercâmbio cultural. O presidente Lula destacou a relação de amizade histórica entre os dois países. O país é grande pelo dinamismo da sua política, da sua cultura, do seu povo, e o Chile tem muito de grandeza. Você sabe que o Brasil é eternamente grato ao Chile por tudo que o Chile fez aos brasileiros perseguidos pelo regime autoritário em 1964. A nossa relação nunca mais será a mesma. Nós temos a obrigação de fazer com que ela seja melhor. Além dos memorandos, foram assinados vários acordos com temas como segurança pública, para combate ao crime organizado, migração, produção audiovisual e ciência e tecnologia. Chile e Brasil também assinaram um acordo que prevê cooperação para fortalecer a agricultura familiar dos dois países. Na área comercial, a Apex Brasil e a ProChile, as agências responsáveis por promover as exportações de produtos e serviços dos dois países, assinaram um documento para o fortalecimento das relações comerciais. O presidente do Chile, Gabriel Boric, permanece no Brasil e amanhã participa da apresentação do projeto da Rota Bio-Oceânica durante o Fórum Empresarial Brasil-Chile, em Brasília. A rota tem como objetivo facilitar o comércio e o transporte de mercadorias por via marítima, unindo portos brasileiros e chilenos. O presidente Lula destacou a importância da integração para fortalecer as nações da América do Sul. Nós precisamos trabalhar com muita força e com muita intensidade a necessidade da nossa integração. O Paraguai está ali, perto de mim. O Uruguai está ali. O Equador está ali. Sabe, se não tiver estrada, tem rios. Se não tiver rios, tem aeroportos. Se não tiver, faz estrada, faz ferrovia. Mas nós precisamos aproveitar isso para fazer a nossa economia crescer. O Brasil é o principal destino dos investimentos chilenos no exterior. Em 2023, o comércio bilateral entre Brasil e Chile movimentou mais de 13 bilhões de dólares. Reportagem Márcia Fernandes. Querido companheiro Gabriel Boric, presidente da República do Chile, meu caro companheiro Alberto Van Claveren, ministro das Relações Exteriores da República do Chile, senhora Rosário Navarro, presidente da SOFOFA, ministras e ministro de Estado, Mauro Vieira, das Relações Exteriores, e Luciana Santos, da Ciência, Tecnologia e Inovação, meu caro Mário César de Aguiar, vice-presidente da CNI, por meio de quem cumprimento todos os empresários e empresárias aqui presentes, meus amigos e minhas amigas. Essa, eu penso que é a segunda viagem do presidente Boric ao Brasil. E eu penso que o Boric percebeu a mudança que aconteceu entre a sua primeira viagem e a segunda viagem ao Brasil. Quando nós participamos de um processo eleitoral aqui no Brasil, Boric, eu fazia questão de dizer que um país, para dar certo, o governante precisaria garantir que algumas coisas acontecessem no país para que a sociedade percebesse que era verdade que aquele país estava progredindo. Eu dizia que primeiro era preciso a gente garantir estabilidade econômica do país. Depois era preciso você garantir estabilidade fiscal. Depois era necessário você garantir estabilidade social. Depois era necessário você garantir estabilidade política. E depois de tudo isso, você precisaria garantir que houvesse previsibilidade na ação do governante. E foi com esse propósito que nós estamos colhendo algumas coisas aqui no Brasil que até 2 anos atrás parecia impossível. A última vez que o Brasil tinha crescido acima de 3% foi quando eu era presidente da República, em 2010, que o Brasil cresceu 7,5%. De 2010 até agora,
o Brasil nunca mais tinha crescido acima de 3%. E depois que nós voltamos ao governo, o Brasil já cresceu 3,2% e cresceu 3,4% o ano passado. É de se perguntar por que essas coisas aconteceram, já que se habituava a dizer que o Lula tinha sorte quando ele governava o Brasil. É importante você saber, Boris, que eu presido um país que tem 513 deputados e o meu partido só tem 70 deputados. Eu presido um país que o Senado tem 81 senadores e meu partido só tem 9 senadores. Então você veja a dificuldade para exercitar a chamada democracia representativa nesse país. E mesmo nesse mundo político teoricamente adverso, até agora, nós aprovamos mais do que qualquer outro governo, em qualquer outro momento histórico, já aprovou coisa nesse país. Conseguimos a proeza de aprovar o arcabouço fiscal, em que a gente determina quanto é que a gente pode gastar efetivamente nesse país. Mas conseguimos uma proeza maior ainda. Nós conseguimos aprovar uma política de reforma tributária, coisa que normalmente é feita em países em tempo de regime autoritário, porque é muito difícil, com 27 governadores de estados, com quase 6 mil prefeitos, com 513 deputados e 81 senadores, você estabelecer consenso sobre uma reforma tributária para o país. E nós conseguimos construir com os empresários, nós conseguimos construir com os trabalhadores, conseguimos construir com o Congresso Nacional e, a partir de 2027, o Brasil terá uma política tributária muito mais justa, muito mais equitativa e muito menos penalizante para o setor produtivo desse país. E também menos penalizante para as pessoas mais humildes que trabalham nesse país. Isso explica um pouco o que está acontecendo no Brasil e explica um pouco por que eu estou severamente preocupado com o que está acontecendo no mundo hoje. Eu dizia ao presidente Boric que era preciso que a gente tomasse muito cuidado, porque algumas guerras elas começaram exatamente por conta das divergências comerciais. E vocês conhecem a história de muitas guerras que aconteceram no mundo. Então, eu que nasci na política nos anos 80, ouvindo o discurso de que o Consenso de Washington era a solução para todos os problemas da economia mundial, depois o discurso de que a globalização era a solução para todos os problemas da humanidade, para o comércio, para os empresários, para os trabalhadores, que todo mundo poderia transitar de país para país, o capital transitava, o povo poderia transitar, o comércio transitava. Eu quero te confessar que eu acho muito estranho que o país que simbolizou durante todo esse período, desde a Segunda Guerra Mundial, essa esteira da democracia, essa esteira do livre comércio, tenha dado a guinada que deu nos últimos dias, propondo a maior política de taxação comercial que o mundo já tomou conhecimento. Em defesa de alguma coisa que não sabemos o que pode acontecer. Na expectativa de que o multilateralismo pode estar sendo jogado no lixo para que tenha lugar o protecionismo que nunca ajudou ninguém. É importante que a gente saiba que o nosso crescimento se deve à possibilidade que nós temos de flexibilizar a nossa relação comercial com todos os países do mundo. E eu queria só dizer, Boric, que nem ao Chile, nem ao Brasil, e nem a um outro país do mundo interessa Guerra Fria.
Eu tenho certeza que o Chile não tem preferência por nenhum país. O Chile quer ter relação comercial com todos os países, desde que seja respeitado, sabe, os interesses da soberania chilena. Da mesma forma que o Brasil, nós queremos ter interesse com todas as pessoas. Só para você ter ideia, em 2 anos de mandato, nós abrimos 303 novos mercados para os produtos agrícolas brasileiros. Eu vou repetir, em apenas 2 anos, abrimos 303 novos mercados para os produtos agrícolas brasileiros. Há muito tempo a nossa indústria não crescia. E quando nós estabelecemos um programa de incentivar outra vez a indústria a crescer, que criamos um novo programa, a Nova Indústria Brasil, coordenada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, com sérias novidades de programa de crescimento e incentivo das empresas, nós tivemos, ano passado, um crescimento industrial de 3,4%. O ano passado foi o crescimento da indústria que puxou o crescimento da economia brasileira, diferentemente dos outros anos que quem puxava era a agricultura. E eu não tenho, Mário, nenhuma preferência quem é que vai fazer o PIB crescer, se é o serviço, se é o comércio, se é a agricultura, se é a indústria. Eu quero que todos façam o Brasil crescer. Pois bem, essa situação me levou a entender uma coisa, Boric, que nos últimos 2 anos aconteceu um fenômeno nesse país de atração de investimento de capital no Brasil. Havia muitas décadas que a indústria automobilística brasileira não anunciava um novo produto. Quando eu deixei a presidência em 2010, entre 2010 e 2012, o Brasil produzia 3.600.000 automóveis por ano. Quando eu votei em 2023, o Brasil só produzia 1.600.000 automóveis por ano. Ou seja, nós caímos mais da metade do que produzíamos. E nesses 2 anos, já teve muito anúncio da indústria automobilística brasileira, que anunciaram até 2028 139 bilhões de reais de investimento até 2028. E ela já voltou a produzir 2.600.000 automóveis e que nós queremos chegar aos 3 milhões, porque o nosso propósito em 2010 era que em 2015 a gente chegaria a 6 milhões de carros produzidos no Brasil. Ora, por que isso está acontecendo no Brasil? Isso está acontecendo no Brasil porque as pessoas começam a perceber que as coisas estão sendo muito previsíveis da economia brasileira. Inclusive a nossa geopolítica internacional, a nossa construção de relação internacional. Eu dizia para o presidente Boric que é indescritível que a gente não tenha na América do Sul inteira um bloco formado como a União Europeia, um bloco formado como a ASEAN, uma coisa mais forte, uma coisa mais consolidada, uma coisa com instituições que deem seguridade. A economia de um país ela não pode ter uma grande política de comércio exterior por causa do presidente ou por causa do ministro da Fazenda, não. Ela tem que ter por conta da estrutura institucional que vai fazer o país funcionar independentemente de quem esteja presidente da República. Porque são essas instituições que garantem o funcionamento da democracia. Não importa que hoje esteja o Boric, que amanhã esteja outra pessoa, hoje esteja o Lula, amanhã esteja outra pessoa. É preciso que o comércio entre Brasil e Chile seja sólido, que tenha parâmetro, previsibilidade, regras estabelecidas, que ninguém pode mudar do dia para a noite. É isso que pode garantir a solidez econômica, sabe, dos nossos países, e é isso que pode garantir a solidez econômica e o crescimento da América do Sul. Eu dizia para o Boric que eu não consigo me conformar. Por que na América Latina, na América Central, nenhum país conseguiu ficar rico? Do lado ali, encostado na mesma fronteira, o Canadá ficou muito rico e o México não conseguiu ficar rico. O Brasil não conseguiu ficar um país rico. Nenhum país latino-americano conseguiu crescer.
Eu fico imaginando se a gente não merecia ter na América Central uma Holanda, uma Bélgica, uma Finlândia, uma Noruega, uma Dinamarca, uma Áustria. Países pequenos que poderiam ter crescido com incentivo dos países grandes, que não aconteceu. O que me chama a atenção? O que me chama a atenção é que nós precisamos descobrir de que o nosso crescimento econômico, que o nosso enriquecimento econômico depende única e exclusivamente da nossa disposição de querer crescer e de querer estabelecer relações que sejam eficazes do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, e que a gente possa discutir com muita profundidade as nossas similaridades. Os empresários brasileiros precisam viajar ao Chile para pesquisar as possibilidades empresariais do Chile, as possibilidades de investimento do Chile, a possibilidade de receber investimento do Chile, as possibilidades das chamadas terras raras do Chile, do avanço científico e tecnológico do Chile. Nós precisamos pesquisar, aprofundar, como se estivéssemos procurando petróleo, como se estivesse procurando alguma coisa no subsolo, no fundo do mar, para que a gente possa utilizar todas as nossas complementariedades e fazer a nossa economia voltar a crescer. O Boris citou um número aqui que é muito importante, ou seja, o fluxo comercial do Chile, embora esteja muito dependente do cobre e do petróleo, ele chegou ano passado a 11 bilhões e 600 milhões de reais. É mais do que a França, é mais do que a Inglaterra, tanto para o Chile quanto para o Brasil. É mais do que a Itália. Ou seja, por quê? É porque nós estamos muito próximos uns dos outros. Nós temos muita coisa de interesse do nosso povo, da nossa cultura, do nosso empresariado. O que nós precisamos é procurar o que a gente pode estabelecer de encontro entre nós e de contato entre nós. O mundo desenvolvido não quer comprar os produtos industriais nossos porque eles são tecnologicamente mais avançados do que nós. Onde é que nós temos construção de parceria? Entre nós. Nós temos a terceira maior empresa de avião do mundo, aqui na América do Sul, aqui no Brasil. E que poderia construir parceria, sabe, em toda a América Latina. Em vários países poderia ter um pouco de alguma coisa para fazer da Embraer, e todo mundo aqui utilizar avião da Embraer. Se fosse um avião como Airbus, que é um avião europeu, nós poderíamos ter na Embraer um avião latino-americano, um avião sul-americano. Mas nem as próprias empresas brasileiras, nem a Latam e nem as outras, compram o avião da Embraer. Preferem comprar aviões grandes, quando a gente poderia ter, se não não a primeira, a segunda empresa de aviação do mundo, com tecnologia avançada. E assim a questão dos satélites, a mesma coisa, a questão da inteligência artificial, a mesma coisa. Nós não temos o direito de ficar copiando as coisas, sabe, das grandes nações sem fazermos um esforço envolvendo as nossas universidades, envolvendo os nossos pesquisadores, os nossos cientistas, os nossos trabalhadores, os nossos empresários, para saber o que a gente pode fazer entre nós, a partir de nós. Esse é o desafio que está colocado para nós. Porque durante muitos séculos, nós ficamos esperando que os Estados Unidos da América do Norte seja nosso parceiro principal, que ele goste muito da gente e que ele faz a gente ficar rico. Outra vez a gente fica olhando para a União Europeia, achando que a União Europeia vai fazer a gente ficar rico. Outra hora a gente fica olhando agora, todo mundo olha para a China. E ninguém vai fazer a gente ficar rico. Eles vão ficar ricos. O que nós precisamos é nós queremos ficar ricos. É nós, a partir da nossa capacidade e do nosso investimento. Por isso que nós temos que dar um crédito a nós mesmos, Boric. Um crédito. Eu vou contar uma coisa para você, querido amigo Boric. Desde a presidência do Fox no México, eu tive relação com muitos presidentes no México. Eu nunca consegui entender por que o empresariado do México tinha tanto medo do empresariado brasileiro.
Medo. Eu fui fazer muitas conferências no México e não tinha medo do empresariado americano, que é quem está lá dentro sufocando ele, não é o empresariado brasileiro. Eu não consigo entender. E com todos os presidentes, cansei de fazer debate, cansamos de fazer coisa com o empresário no México, e não dava certo. É uma coisa muito devagar pelo tamanho dos dois países. E eu dizia para o presidente Boric que agora, depois dessa decisão do Trump, sabe, com o México, com o Canadá, pela primeira vez eu senti uma expectativa de que a presidenta Cláudia vai olhar um pouco mais para outras possibilidades para o México, além dos Estados Unidos. E assim o Canadá também começa a olhar outras possibilidades. Todo mundo começa a procurar o seguinte: eu preciso procurar um espaço. Eu quero uma sombra. Eu não posso ficar dependendo apenas de uma única árvore. Eu quero procurar um espaço. E esse é um momento extraordinário. Esse não é o momento da gente ficar com medo. Esse não é o momento da gente ficar preocupado. Esse é o momento da gente criar coragem. E a partir da nossa inteligência, a gente decidir o que a gente quer ser. O que a gente vai ser, como é que a gente vai fazer comércio. A gente não quer Guerra Fria, a gente não quer privilegiar a China, a gente não quer privilegiar os Estados Unidos, a gente quer privilegiar os interesses soberanos do nosso povo que querem viver bem, que querem produzir bem, que querem ter acesso à ciência, à tecnologia, que querem ter acesso às coisas sofisticadas que o ser humano pode produzir. É isso que cabe a nós, temos competência de provocar um debate na sociedade. E não dá para ficar esperando. Não dá para ficar esperando que apareça alguém do outro canto do mundo e fale: agora, Chile, eu vou cuidar de vocês. Bora, que não se preocupe, que nós vamos colocar dinheiro lá. Não vai acontecer. Não vai acontecer. O Brasil é a mesma coisa. Não é do Brasil ficar pensando: eu sou grande, eu tenho 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, eu tenho o melhor futebol do mundo, que já não é mais, eu tenho o melhor carnaval do mundo, que ainda é, eu tenho o povo mais inteligente do mundo, que é igual a outros povos, eu tenho o povo mais alegre do mundo. Tudo isso é verdade. Mas não é isso que vai fazer ninguém trazer investimento para cá. Não vai. O que vai fazer as pessoas trazer investimento para cá, nós precisamos ter alguns quesitos básicos. Nós temos que ter muito investimento em educação, nós precisamos ter muito investimento na formação de novos cientistas nesse país, de novos pesquisadores, nós precisamos ter muito investimento, sabe, em preparar novos milhares e milhares de engenheiros nesse país, e nós temos que preparar uma mão de obra altamente qualificada para que a gente seja competitivo. E, ao mesmo tempo, o mercado consumidor. Aqui no Brasil, Boric, eu tenho uma máxima. Eu não sei se no Chile fala máxima, aqui no Brasil fala. Mas aqui no Brasil eu tenho uma tese que é o seguinte: eu sempre tive vontade de ser economista. Mas nunca pude ser. Porque eu não consegui fazer universidade, então não fui economista. Mas eu acho bonito no economista, é porque o economista, quando ele é da oposição, ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Você pega um economista da oposição, não tem tarefa difícil, está tudo resolvido. O que é muito fácil quando você fala: eu acho, eu penso, eu acredito. Duro começa quando você tem que fazer: eu faço ou não faço. Eu decido, eu não decido. Aí é que começam as coisas a ficarem difíceis para você. Mas eu aprendi uma coisa de economia, Bora, que é o seguinte: muito dinheiro na mão de poucos significa pobreza, significa miséria, significa fome, significa baixa qualidade de educação, baixa qualidade de formação profissional. Se eu pego pouco dinheiro na mão de muitos, significa exatamente o contrário. E eu conto sempre o seguinte exemplo: imagina que eu tivesse $100 mil aqui no bolso, um pacote de $100 mil aqui no bolso. Eu escolhesse essa ministra sua aqui da frente, está com essa blusa laranja, e resolvesse entregar na mão dela $100 mil.
O que ele ia fazer, Bode? Ele ia pegar esse dinheiro, ia correr para o banco, ia abrir uma conta bancária bem remunerada, ia depositar o dinheiro e ia ficar vivendo dos lucros dos juros dela. E o restante continuaria igualzinho está agora. Agora imagina se eu peguei esses $100 mil e ao invés de dar só para ela, eu desse $1.000 para cada um. O que ia acontecer? Todos iriam sair para comprar alguma coisa meia hora depois. Ia comprar uma coisa para comer, uma coisa para vestir, um sapato para calçar, um caderno, alguma coisa, tomar uma cerveja gelada, que todo mundo tem direito de tomar uma cerveja. Se fosse no Chile, tomar um vinho. Bem, o dinheiro ia circular. O dinheiro circulando no comércio vai provocar mais produção na indústria. A indústria, tendo provocado a produzir mais, vai gerar mais emprego. Vai gerar mais funcionário, que vai gerar mais um consumidor. Esse consumidor vai gerar mais um cliente do nosso comércio. E a economia começa a rodar. Não tem nenhuma dificuldade. O que precisa é fazer o dinheiro circular na mão de todos e não concentrá-lo na mão de muitos. É por isso que aqui no Brasil nós temos a maior política de inclusão social da história desse país. Eu posso dizer orgulhosamente o que eu dizia a vida inteira nos meus mandatos. Nunca antes na história do Brasil houve a política de inclusão social que nós temos agora. Só para você ter ideia. Fazia 7 anos nesse país que não tinha reajuste da refeição escolar, da comida que as crianças recebiam na escola. São 40 milhões de refeições. Há 7 anos não tinha reajuste. Há 7 anos não tinha reajuste do salário mínimo. Há 7 anos as bolsas de estudo nas nossas universidades não tinha reajuste. Então o dinheiro não circulava nesse país. Só para você ter ideia, ontem a notícia de que, nesses últimos 2 anos, os mais pobres tiveram um crescimento na renda de 10,7%. E os mais ricos decresceram um pouquinho, 7,6%. É isso que vai fazer mais turista brasileiro ir para o Chile. É isso que faz mais turista chileno vir para o Brasil. É isso que faz mais gente querer comprar passagem de avião. É isso que faz mais gente querer viajar de ônibus. É isso que faz mais gente querer viajar de navio. Ou seja, porque na hora que o dinheiro começa a circular, as pessoas vão em frente, as coisas se resolvem. Ô, Boris, eu tinha um programa chamado Minha Casa, Minha Vida. Esses dias eu contei uma história, Mário, que era o seguinte. Em 1974, o Brasil teve uma campanha política em que o partido da oposição, que tinha sido quase destruído nos anos 70, elegeu muita gente em 1974. E a campanha era a campanha que dizia assim: o Brasil nasceu para todos, mas também nasceu para mim. E tinha uma propaganda de construção de habitação popular. Você sabe qual era o déficit habitacional no Brasil em 1974? Vocês sabem qual era o déficit habitacional? Dito nessa campanha eleitoral, o déficit habitacional era de 7 milhões de casas. Você sabe qual é o déficit hoje, em 2025? 7 milhões de casas. Ou seja, praticamente 50 anos depois, o déficit é o mesmo. Apesar de, no meu governo, nós temos feito 8 milhões de casas no governo da Dilma. 8 milhões de casas nós fizemos em 13 anos. E agora vamos entregar mais 2 milhões de residências feitas no nosso governo. Porque se você não colocar isso na ordem do dia, a economia não cresce. Não há incentivo para a economia crescer.
Então, esse dinheiro precisa circular. Então, o Lula, economista, sabe, tem essa seguinte frase: dinheiro tem que circular. Dinheiro parado, dinheiro não resolve nada. Dinheiro bom no governo, eu tenho 30 bilhões de cofre. Não, dinheiro tem que estar transformado em obra. Dinheiro tem que estar transformado em ferrovia, em portos, aeroportos, rodovia. Tem que estar transformado em política de inclusão social, em educação, em saúde. É isso que faz as coisas acontecer no país, em qualquer país do mundo. Então, Boric, meu discurso eu não li, falei demais, mas de qualquer forma, eu só queria dizer para vocês, gente, que eu, com a minha experiência, eu acho que não tem outra saída para nós. Um presidente da República como o Boric e eu, a gente não faz negócio. Sabe? O que a gente pode fazer é abrir as portas para que os empresários que sabem fazer negócio façam negócio. Mas que os empresários chilenos e que os empresários brasileiros saibam que o bom negócio é aquele que os dois países ganham. Não é conveniente um Brasil ter um déficit comercial muito grande com o outro. É importante que o comércio seja uma rodovia de duas mãos. Eu compro e eu vendo. Eu ganho e o meu parceiro ganha. Porque senão as pessoas não querem fazer negócio. E o Brasil, como a maior economia da América Latina, o Brasil tem obrigação. Veja aqui quem está dizendo é o presidente da República do Brasil. O Brasil tem obrigação, não é de ser generoso com os outros, mas ele tem obrigação de entender que, como maior economia, ele é obrigado a flexibilizar para que as coisas possam acontecer. Ô, Boric, nós passamos uma vez 2 anos para importar água do Uruguai. Água mineral. Porque sempre aparecia um burocrata brasileiro que dizia, não pode. Essa água tem não sei que tipo de gás. Essa água tem não sei que tipo, não sei das contas. E a gente não importava. O que é importar um pouquinho de água do Uruguai? Sabe, o café da Colômbia. O Brasil é o maior produtor de café do mundo. O Vietnã é o segundo maior produtor de café do mundo. A Colômbia é um bom produtor, mas não chega perto do Brasil. Ora, não custa nada o Brasil comprar um pouco de café da Colômbia para ajustar um pouco o comércio, para que a gente não tenha muito superávit, e exportar o café da Colômbia. Qual é o problema? Comprar uma banana do Equador, pelo amor de Deus, a gente tem um superávit de quase 1 bilhão com o Equador, eles querem vender 30 milhões de dólares de banana, nós não queremos comprar. Assim é difícil fazer negócio. Assim é difícil. É preciso que o Brasil tenha, sabe, no meu governo, todo mundo está orientado para isso, é preciso que a gente tenha sensatez. Não é fazer favor. Não é ser generoso, é ser justo. Porque a nossa economia, comparada a outras economias, é muito maior e a gente pode. Muitas vezes nós agimos de forma menor. E eu acho que não. Eu quero que o Chile importe carne no Brasil. Eu quero carne boa. Você não tem noção. Você tomar um vinho chileno com a carne brasileira, como vai melhorar a tua vida lá no Chile. Eu não tenho noção. Mas eu preciso saber e comprar alguma coisa do Chile. Eu quero que o Chile compre a minha carne. O Chile falou, eu também quero vender o meu vinho para vocês. É justo. E é justo que a gente compreenda que a gente tem que comprar um vinho. Outra coisa qualquer, não pode ficar só no cobre e no petróleo. Porque um dia pode acabar o petróleo e pode acabar o cobre. E a gente vai fazer o quê, Mori? Você ainda vai estar muito jovem, mas eu vou estar com 119 anos, que eu vou viver até 120. Você sabe que eu estou predestinado a viver a 120 anos. Quem não gosta de mim está desgraçado. Mas quem gosta vai viver praderosamente muito tempo. Então eu queria dizer ao meu companheiro Mário
que a CNI tem um papel muito importante para fazer, Mário. Não é o governo que faz negócio. Eu, em todos os meus governos, toda vez que eu viajei, eu sempre fiz questão de levar muitos empresários. Muitos empresários. Porque são os empresários que sabem fazer negócio. Nós temos no Brasil o SEBRAE, que pode ter uma contribuição muito grande com pequena e microempresa no chilena. Nós temos no Brasil a Apex, que é uma espécie de agência de exportação brasileira que tem muita competência para fazer as coisas acontecer. E nós temos interesse em transformar a América do Sul, Boric, numa coisa muito forte. Eu queria terminar dizendo uma coisa para vocês. Eu, quando fico pensando em democracia, eu fico imaginando que a construção da União Europeia é um patrimônio democrático da humanidade. Porque depois do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, aqueles caras terem a capacidade de construir uma forma de organização em que eles conseguem construir um estado de bem-estar social, conseguem construir um parlamento europeu, conseguem construir uma moeda única e conseguem construir um parlamento e várias comissões que funcionam. Várias comissões que funcionam. Às vezes as comissões mandam mais do que os dirigentes. O Mauro sabe que eu me queixo muito. Eu me queixo muito, tem que negociar o comércio do Brasil, da América do Sul, do Mercosul, com a União Europeia, com a Ursula von der Leyen. Mas por que não com Macron? Por que não com o Olavo Scholz, que agora já não está mais? Por que não com... Não, porque eles não mandam. Quem manda é a comissão. E nós precisamos fazer isso na América do Sul, gente. A gente não pode ser pego de surpresa. A cada eleição, troca de presidente, desmancha tudo aquilo que tinha sido feito no governo anterior. Aí constrói outra coisa. A cada eleição, desmancha tudo outra vez. Nós não temos sequência no nosso crescimento econômico conjunto, na nossa integração. E a integração aqui é um sonho de 500 anos. Eu acho, companheiros e companheiras empresários, companheiros ministros e ministras, que nós temos mais uma chance. Nós temos uma chance de consolidar uma integração na América do Sul. A gente não quer ficar isolado, mas se a gente agir conjuntamente, nós temos muito mais força. Imagine o potencial do Brasil e do Chile na questão dos chamados minerais críticos. Imagina o potencial nosso. Imagina se a gente começar a discutir com as nossas universidades, com o nosso banco de dados, a questão da inteligência artificial numa linguagem, sabe, latino-americana. Se a gente não precisar copiar nem da China, nem dos Estados Unidos. Agora, tudo isso está à nossa disposição. Nós só não faremos se a gente não tiver coragem de fazer, se não tivermos decisão de fazer. Por isso eu queria dar os parabéns à CNI, por trazer o companheiro Boric aqui para fazer um debate. Acho que mais presidentes de outros países deveriam vir aqui. Deve vir aqui por quê? Porque aqui é o centro da indústria nacional. Não é São Paulo, não é Santa Catarina, não é Pernambuco, não é o Ceará, é aqui. Aqui é que você congrega todas as indústrias brasileiras e aqui, como os presidentes vêm, já estão aqui em Brasília, isso aqui poderia virar o palco. Um palco, sabe, para desfile de todos os presidentes que vieram ao Brasil descobrirem o que os empresários brasileiros têm para oferecer e o que os brasileiros querem comprar. É isso. Muito obrigado, gente. Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O ministro
ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, completa nesta terça-feira o segundo dia de agenda oficial na China. Focado nos investimentos em transição e segurança energética, intercâmbios tecnológicos e fortalecimento nas diversas parcerias entre os dois países, o ministro tem realizado encontros, visitas e reuniões com representantes dos mais diversos setores do país asiático. Silveira tem tratado de questões voltadas prioritariamente para a energia limpa no campo do setor elétrico, como as energias eólica, elétrica e solar, energia nuclear, incluindo o armazenamento e o leilão de baterias. Investimentos no setor de mobilidade elétrica também têm sido tratados, com destaque para a expansão de carros elétricos. No campo da energia limpa, a ênfase aponta para as baterias para estabilização do Sistema Interligado Nacional. Durante visita à sede da BYD, Silveira declarou que a viagem oficial reforça a política pautada no diálogo e na cooperação entre os países, robustecendo a parceria com o setor automobilístico, consolidando o compromisso do Ministério de Minas e Energia com as energias renováveis em iniciativas que posicionam o Brasil na vanguarda da nova economia verde, fortalecendo sua liderança dentro da transição energética global. A importância da gente dialogar, construir parceria entre os países. Mais de 110 países que a BYD já trabalha e agora tem um grande foco no Brasil, gerando investimentos no Brasil, levando recursos para o Brasil, para robustecer a nossa economia, o nosso setor produtivo. O Brasil é um país reconhecido por eles como um país que tem segurança jurídica, tem previsibilidade, tem solo fértil para investimento. E, portanto, nós viemos aqui para poder levar resultados efetivos e boas notícias para o Brasil. Na Huawei, empresa líder global em soluções tecnológicas para a transição energética, o ministro ressaltou o desejo do governo brasileiro de impulsionar parcerias capazes de tornar o sistema elétrico brasileiro mais moderno, limpo e eficiente. Nesse campo, de acordo com o ministro, entra o papel estratégico das baterias para garantir maior estabilidade e confiabilidade à matriz energética do país. Na ocasião, Silveira destacou a importância do primeiro leilão de baterias do Brasil, previsto para este ano como marco na modernização da matriz elétrica nacional. É o Brasil, junto com a China e junto com outros parceiros no mundo, já que o presidente Lula estabelece um diálogo profícuo em torno do multilateralismo, em torno da globalização, em torno de fazer uma construção de um mundo justo e sustentável, a gente poder preparar o nosso sistema para que cada vez mais a gente contribua com o mundo na descarbonização, na sustentabilidade. A expansão da cadeia nuclear com foco na energia limpa também esteve na ordem do dia da viagem do ministro. O encontro foi com a China General Nuclear Power Group, a CGN, terceira maior companhia de energia nuclear do mundo, que também desenvolve projetos de energia eólica e solar no Brasil. Queremos fortalecer a cadeia produtiva da energia nuclear com fins pacíficos, declarou o ministro ao visitar a usina nuclear da Ayabai, na cidade de Shenzhen. Alexandre Silveira articula parcerias internacionais para o melhor aproveitamento do potencial nuclear brasileiro, que tem a 7ª maior reserva de urânio do mundo, sempre com foco na sustentabilidade, na inovação e na segurança energética. A última agenda desta segunda-feira incluiu o encontro com a presidente do Banco do BRICS e ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, em Xangai. Silveira destacou a importância da ampliação do diálogo, das parcerias e dos investimentos com bancos internacionais para fortalecer e defender a economia nacional. Precisamos atrair investimento, em especial em áreas estratégicas do nosso país, e essas parcerias com o Banco do BRICS fortalecem cada vez mais esses setores, afirmou o ministro. Na pauta do encontro, as estratégias para ampliar os investimentos em infraestrutura energética no Brasil, com foco na transição para fontes renováveis, geração de emprego, desenvolvimento sustentável e modernização da gestão pública. O ministro Alexandre Silveira permanece em agenda oficial na China até esta quinta-feira, dia 24. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br.
Nossos boletins têm a produção e apresentação de Nise Quintas e edição de Ana Lúcia Ferreira e Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O processo de negociação, por mais difícil que seja, a gente não pode desistir de acreditar que somente o multilateralismo é que pode trazer um equilíbrio, sabe, na relação comercial, na relação política. Sabe, a nós, brasileiros, não agrada essa disputa estabelecida pelo presidente Trump. Eu acho que ela não é nem conveniente para os Estados Unidos, não é conveniente para a China, não é conveniente para nenhum país do mundo. O que nós queremos é estabelecer uma política de cordialidade comercial, sabe, que a gente possa respeitar os direitos humanos, que a gente possa tratar os migrantes com o respeito que eles merecem. Sabe, o mundo precisa voltar a uma certa normalidade. O mundo não pode ser induzido à raiva, ao ódio, ao preconceito, à perseguição. Não tem lógica. Sabe, eu espero que com a morte do Papa Francisco, isso possa representar algum sinal de que os seres humanos precisam mudar para melhor. Obrigada.